Estamos vendo saudações do Dia das Pessoas, saudações do Dia das Pessoas, saudações do Dia das Pessoas, saudações do Dia das Pessoas. Saudações de Dia das Pessoas. Estamos vendo a série Classe VIP. Essa série tem por objetivo estudar a Bíblia diariamente. Estamos aqui no alto do Tietê, no alto da ponte do Alphaville, sobre o rio Tietê, o maior curso d'água desse maravilhoso estado chamado São Paulo. Agradecemos a fineza da sua audiência e pedimos que você se inscreva no canal se ainda não for o caso, se você não é um dos 350 felizardos. São pessoas a quem eu agradeço muito. Você acreditou quando o nosso canal era pequenininho. Bom dia, cavaleiro, vai com Deus. Então, muito obrigado. Se você já é inscrito, compartilha. Se ainda você não é inscrito, se inscreva, porque o conteúdo é maravilhoso. Esse canal já estudou a Bíblia inteira, comentou a Bíblia inteira em um ano. Mais de 1000 vídeos e ainda não fizemos 2 anos. Estamos falando sobre as profecias bíblicas. O autor da lição desse trimestre é o homem chamado Shawn Bonstra. Esse autor, Shawn Bonstra, ele está fazendo uma viagem pelas profecias bíblicas. Eu estou gostando, e você? Você que está acompanhando a gente diariamente sabe que esse assunto é por demais fascinante. Bom dia, cavaleiro, vai com Deus. Alusões, símbolos e imagens, não necessariamente nessa ordem. Como compreender a profecia bíblica? Nesta semana, a lição 6. Estamos falando sobre o sacrifício, o ritual do santuário e a simbologia desse ritual na entrega que Jesus fez na cruz. Jesus se entregou a si mesmo na cruz. Hoje, o Cordeiro Pascal. Quem é esse Cordeiro Pascal? Quem é o Cordeiro Pascal? Eu já dei a resposta, é Jesus. O Apocalipse refere a Jesus Cristo como o Cordeiro. Vou ficar do lado aqui para você assistir aí o rio. O rio Tietê está correndo já para o mar. Ele nasce lá na frente, ó, em Salesópolis, e vai desaguar lá onde meu nariz está apontando. Não, o nariz está apontando também para Salesópolis. Não, Salesópolis está lá O Tietê vai desaguar lá no mar, onde o meu nariz está apontando. No mar não, minto. Ele vai desaguar lá no Rio Paraná. Muito bem, vamos continuar aqui. Esquece da aula de geografia, depois a gente vê isso. O Apocalipse
se refere a Jesus como Cordeiro cerca de 30 vezes. Desde o início do plano da redenção, o povo de Deus usou cordeiros como símbolo do Messias vindouro. Tanto é que quando João Batista disse: "Eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo", quando João Batista disse isso, 100% de seus ouvintes compreenderam que ele estava falando das profecias bíblicas, que se referia a Jesus como Messias vindouro. Então, quando João Batista identificou Jesus como Cordeiro, eles sabiam que Jesus era aquela propiciação pelos nossos pecados. Abel ofereceu as primeiras crias do seu rebanho. Gênesis 4:4. Antes de partirem do Egito para a terra prometida, os israelitas foram instruídos a resgatar. Espera aí, um acidente aqui. Acidente não, perdão, um incidente. Hoje eu esqueci o meu suporte do celular e eu improvisei um aqui. E eu tô com muito medo do meu celular cair na chão. A lâmpada aqui tá acende e apaga, faz claridão, faz escuridade. E eu sou meio cegueta. Ah, Senhor, ajuda aqui, papai. Olha que nascer do sol maravilhoso! Nós estamos estudando a Bíblia com essa beleza que é o nascer do sol. Nessa manhã de terça-feira, 6 de maio do ano jubileu. Poderoso Deus Criador, vigia das pessoas, dá a nós entendimento para compreender o que o Senhor deseja para nós nessa bela manhã. Bela manhã em que estamos aprendendo sobre Jesus Cristo como o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Os israelitas foram instruídos a resgatar cada primogênito pessoal ou animal com um cordeiro. Veja Êxodo 12:5. Lembra? Toda a primeira cria pertence a Deus. Então, por certo, nós deveríamos sacrificar o nosso primogênito a Deus. Mas o que Deus disse? Em vez de você sacrificar o seu primeiro filho a mim, você vai sacrificar um cordeiro em seu lugar. Então, em vez do israelita matar seu primeiro filho, ele matava um cordeiro e o seu filho ficava vivo. O que a Bíblia ensina sobre Jesus Cristo como sacrifício da Páscoa, o que essa verdade significa para nós hoje? Leia Êxodo 12, 1 a 11, Isaías 53, 7 e 8. Leia a primeira carta aos Coríntios 5, verso 7. Leia Apocalipse 5, 6. Leia lá, depois volta aqui. Voltando. Décadas após a morte de Cristo, só relembrando aqui, Jesus Cristo é o Cordeiro Pascal, é o Cordeiro da Páscoa. Nós acabamos de comemorar a Páscoa aí. Só que vamos lembrar, essa Páscoa é uma Páscoa espúria, porque ela não faz parte do calendário religioso. Na verdade, a Páscoa cristã hoje em dia, ela está meio desfigurada. Ela acontece em data diferente da pedida por Deus, e os símbolos, eles têm outros significados e não aqueles que Deus deu originalmente aos discípulos.
Se você tiver dúvida sobre isso, a gente pode falar sobre isso em outro momento. O importante a saber é que o vinho da Santa Ceia, que foi substituído, a Santa Ceia é o ritual de substituição à Páscoa. O vinho da Santa Ceia não pode ser alcoolizado. E o pão da Santa Ceia, vai com Deus, irmãozinho, não pode ser fermentado. Por quê? A Santa Ceia simboliza o corpo e o sangue de Cristo. O corpo e o sangue de Cristo não coaduna com o pecado. Por isso o ritual da Páscoa deveria ser pão sem fermento. Deveria ser vinho não fermentado. Porque o fermento significa pecado. Décadas após a morte de Jesus, Pedro refletiu sobre a redenção. Não foi por meio de coisas perecíveis, como prata ou ouro, bom dia, cavaleiro, que vocês foram redimidos da sua maneira vazia de viver. Ó, seus vazios de viver! Olha o que Pedro está sendo duro conosco, hein? A sua maneira de viver não foi remida por sangue, mas ela foi transmitida por seus antepassados. Mas foi a sua vida vazia transmitida pelos seus antepassados. Mas sim, pelo precioso sangue de Jesus Cristo. Bom dia, meu jovem. Vai com Deus. Como de um cordeiro sem mancha e sem defeito. Primeira carta de Pedro, verso 1, 18 e 19. Aqui está falando na nova versão internacional. Ou seja, o corpo e o sangue de Cristo é valioso por demais. De modo que precisamos valorizar muito quando você for participar da Santa Ceia. O pão deve ser sem fermento. O vinho deve ser sem fermento. Então o vinho deve ser o puro suco da uva antes dele fermentar, tá bom? Jesus foi o único ser humano cuja vida satisfaz perfeitamente a santidade de Deus. Todos os outros seres humanos pecaram. A nossa vida pecaminosa literalmente conta mentiras sobre a natureza do Criador. A nossa vida pecaminosa, a nossa vida de todos nós, a minha vida, a sua vida, a vida dos irmãos de Jesus da sua época, a vida da mãe de Jesus da sua época, a vida do pai de Jesus da sua época. Todos nós carecemos da vida santa de Jesus para nos redimir. Eu estava andando esse dia de trem e estava ouvindo sem querer a conversa de uma senhora com os seus filhos e genros, não sei. Aí o assunto era a catedral, lá não sei de onde que eles estavam. Aí ela disse assim: veja, esses tempos roubaram uma santa original do altar. Fiquei quietinho pensando comigo, não é? Eu pensei assim: como é possível que uma santa que não consegue cuidar nem de si mesma pode cuidar de nós? Como que ela pode ser chamada de mãe de Deus? Mãe de Deus não existe. Deus não tem mãe. Deus não tem pai. Jesus Cristo não tem mãe. Jesus Cristo tem um pai que é Deus. Bom dia, cavaleiro. Vai com Deus, hein? Quando eu era criança pequena lá no Paraná, a gente participava de uma igrejinha chamada Congregação Nossa Senhora das Dores. Bom dia, mocinha. Que belo sorriso, tem um bom dia de trabalho. Era o Padre José.
O Padre José rezava a missa às 7 para os adultos e às 10 das crianças. A gente ia na missa das crianças. Um belo dia, um alvoroço total. A pessoa falou, vamos derrubar a nossa igrejinha. E de fato, não levou um ano, a igreja estava na chão. Na verdade, eles não levaram a igreja na chão. Eles fizeram uma reforma nela, ampliaram. Pasmem! A partir daquele momento, o bispo passou a morar na nossa capela. Se eu não me engano, o nome dele era Espínola. E aí a gente passou a participar da matriz. Aí deram um nome pomposo para a igreja. Ela passou a se chamar Igreja Maria Mãe de Jesus. Foi dedicado a Nossa Senhora. Igreja Coração. Não lembro o nome exato. Mas a igreja, que era uma capela Nossa Senhora das Dores, passou a ser a Catedral de Maria, Mãe da Igreja. Muita pompa! Maria não queria tanta pompa. Maria não faz milagre, ela não é milagreira. Tanto é que ela falou, faça o que o filho está mandando. Lembra quando o filho mandou encher as talhas de água? E aí o filho fez o milagre. É Jesus quem faz os milagres. Não há outro intercessor. Tem um filme maravilhoso chamado Alto da Compadecida. Belíssimo! Como obra de arte. Mas péssimo, teologicamente falando. Porque ele mostra Maria com mais poder do que Jesus. Toloitos! Jesus tornou-se o último Adão. 1 Coríntios 15, 45. Onde falhamos, ele foi perfeito. Em sua humanidade, ele era tudo que a raça humana deveria ser. Refletia a glória de Deus. Por isso disse, quem vê a mim, vê o Pai. João 14, 9. Ai, o sol está nascendo, que beleza! Seja bem-vindo, grande sol! O sol é das criaturas de Deus a mais brilhante. Não adore o sol, mas também não saia por aí com guarda-chuva para se proteger dele. Você precisa ser exposto ao sol pelo menos 1 hora diariamente. Vai com Deus, meu irmãozinho. 1 hora de sol você precisa todo dia. E não é das 9 às 10 da manhã, não. É o sol a pino do meio-dia. Tá bom? Não é eu que estou falando, não. Meu nome é Cícero. Mas quem falou isso foi o Cícero, não eu. O doutor Cícero Coimbra. Ele disse, a melhor hora para se tomar sol é do meio-dia. O sol mais forte do dia. Fuja do sol fraco. Tem uma empresa horrorosa chamada Sol Fraco. Fuja dela. Se você tem um problema de pele, tudo bem. Mas se você não tem problema de pele, não há motivo para você fugir do sol. Fuja da empresa Sol Fraco. Em inglês, tá bom? Não vou falar em português para não denegrir a imagem daquela empresa. Jesus foi crucificado na festa da Páscoa, reforçando que ele é o Cordeiro antítipo. Em João 18, 19 e 20, Cristo disse que falava francamente sobre seus ensinos. De forma paralela, os filhos de Israel foram instruídos a escolher para a Páscoa um cordeiro sem defeito. Jesus não tinha defeito. E guardá-lo, colocando-o à vista de todos, durante os dias que antecediam o sacrifício. Êxodo 12, 5 e 6. Quando o sumo sacerdote questionou Jesus sobre seus ensinos, ele mencionou que estivera à vista de todos no templo,
para que o considerassem. Sua vida, suas obras, seus ensinos, tudo revelava quem ele era realmente. Jesus é o Cordeiro sem defeito, a expressão mais poderosa da justiça e da glória de Deus. Aleluia, amém. Com que autoridade você está fazendo isso? Jesus disse: eu preguei 3 anos no templo. Vocês poderiam me contestar lá a minha teologia, se vocês quisessem. Vocês não o fizeram, agora estão me matando em um julgamento, estão me condenando à morte em um julgamento à noite. Vocês são falsos, hipócritas. Vai com Deus, meu irmãozinho. Como podemos refletir melhor o caráter perfeito de Jesus em nossa vida, andando como ele andou? Poderoso Deus, Criador Jesus Cristo, muito obrigado por sua glória, pelo seu perdão. Estenda sua paz sobre nós. Que o vigia das pessoas te abençoe e te guarde. Que o vigia das pessoas tenha misericórdia de ti. Que o vigia das pessoas faça resplandecer o teu rosto sobre ti. Que o vigia das pessoas te dê paz.